lá do CAPS, do Centro de Apoio, Centro de Atenção Psicossocial, Samaúma, da Prefeitura de Rio Branco, e ela vai apresentar a experiência com as práticas integrativas e complementares no atendimento às pessoas com problemas de saúde mental. Então, vamos já passar a palavra para ela. Quem quiser fazer alguma pergunta pode colocar aqui na nossa caixa de bate-papo, que ao final ela vai responder para a gente, ok? Então, a palavra é sua, Valéria. Bom dia, obrigada, Rodrigo. Bom dia ao pessoal. E hoje, atendendo ao convite, eu vou compartilhar um pouco da experiência da equipe CAP Samaúma, Centro de Atenção Psicossocial aqui de Rio Branco, com relação às PICs e à saúde mental. Então, me chamo Valéria, sou enfermeira e componho a equipe do CAPS 2 Samaúma aqui de Rio Branco. E não tem como a gente falar da nossa experiência, né, sem trazer um pouco da trajetória histórica, né, como surgem os CAPs, quando surgiram os CAPs. E através da portaria 336 de 2002, os CAPs foram criados como parte integrante de uma rede assistencial substitutiva ao modelo manicomial, ou seja, em respeito ao direito dos usuários com transtornos mentais a um atendimento mais humano, mais digno, libertos. Então surgem os CAPs como um ponto de apoio na rede para um tratamento mais humanizado, se a gente pode chamar dessa forma. E os CAPs são serviços de saúde de caráter aberto e comunitário, constituído por uma equipe multiprofissional e que atua sobre a ótica interdisciplinar. Um serviço que trabalha com uma lógica de atendimento totalmente diferente de um hospital psiquiátrico. Um trabalho voltado para o indivíduo de forma integral e exercido por uma equipe multiprofissional, longe da maneira tratada médico-paciente apenas. Então, não tem como a gente falar de um CAP sem falar de uma equipe multi. E daí eu trago aqui um pouquinho da nossa equipe. Eu estou aqui hoje representando essa equipe. E segundo Gasparetto, lá em 2008, ele fala que uma organização pode dispor das ferramentas mais avançadas, os melhores recursos tecnológicos, porém, a sua maior riqueza é a sua equipe. O CAP Samaúma só existe por conta que existe uma equipe multi por trás de tudo isso, uma equipe engajada em realizar um atendimento diferenciado, proporcionando um atendimento de qualidade para aquelas pessoas que precisam do nosso serviço. Falando um pouco da nossa equipe, a nossa equipe é composta por 2 clínicos, um psiquiatra, 2 psicólogos, 2 enfermeiros, 4 técnicos de enfermagem, 2 assistentes sociais, um profissional de educação física, fora os doadores de tempo. Nós recebemos a doação de tempo de diversos profissionais que querem colaborar conosco. E como surgiu, né, o CAPS 2 Samaúma? O CAPS 2 foi inaugurado em novembro do ano passado. Né, essa aqui é uma fotinha do dia da inauguração do nosso serviço. E o perfil do CAPS? Né, quem são os pacientes do CAPS Samaúma? Munícipes de Rio Branco, com transtornos mentais graves e persistentes, né, um intenso sofrimento psíquico. A nossa faixa etária, pacientes acima de 14 anos. E como se dá a entrada desse paciente no serviço? Ela pode ser por demanda espontânea, né? Não há necessidade de um encaminhamento. O paciente que tiver em sofrimento, a pessoa que tiver em sofrimento pode procurar o serviço. E tem os encaminhamentos da rede. Então, nós temos essas duas portas, essas duas maneiras de acessar o serviço. Ambas as situações, todo indivíduo que procura o serviço do CAPS, ele passa pela equipe de acolhimento. E quem é a equipe de acolhimento? Todos nós, servidores do CAPS. Então, nós nos revezamos no atendimento de acolhimento. A equipe acolhe, faz a escuta, identifica se realmente esse indivíduo é
um usuário, né, do público do CAPS. Caso ele não seja do nosso serviço, ele é encaminhado para um outro ponto de atendimento na rede. E se ele for perfil do CAPS, ele passa a ser inserido nas atividades propostas do serviço. E o que o CAPS Sama1 oferece, né? Como que a gente, enquanto equipe, trabalha no CAPS? 80 a 85% das atividades do CAPS consistem nos grupos terapêuticos. Então, toda a nossa base de trabalho ela é focada no atendimento em grupo, não realizado pela equipe multiprofissional. Temos as oficinas de música, de dança, de artesanato, trabalhamos com arte-terapia. E quando há necessidade, claro, tem sim o atendimento individual, porém, esse não é o foco prioritário, né? Mas cada indivíduo, dentro da sua necessidade, ele é avaliado e, se houver essa necessidade, ele também é encaminhado para o atendimento individual. E voltando o foco para o que a gente está aqui para conversar hoje, as práticas integrativas e complementares em saúde dentro do CAPS. As práticas integrativas e complementares, elas surgem no SUS, né, em 2006, com a Portaria 971, que insere a Política Nacional de Práticas Integrativas. Nessa época, nesse ano, apenas 5 práticas foram assimiladas, né, no sistema. Em 2017 houve um aporte, um aumento, mais 10 práticas foram inseridas no SUS e em 2018 mais 10. Então hoje no total são 29 práticas integrativas e complementares que o Sistema Único de Saúde comporta e oferece no serviço, né? E o CAPS, o que nós trabalhamos no CAPS Sama1 enquanto prática integrativa e complementar? Nós trabalhamos com a arte-terapia, então, os grupos de livre expressão, produção de artesanato, pintura, poesia, todas essas práticas são trabalhadas em alguns grupos conduzidos na unidade, mediados por psicólogos, por assistentes sociais, pelos técnicos de enfermagem. Então, os grupos são mediados pela equipe e oferecem essa possibilidade de interação social e manifestação, né? A auriculoterapia, que é uma técnica também oferecida no CAPS, oferecida regularmente durante 3 dias na semana e também trabalhada nos momentos de crise, né? Paciente que chega em crise, a gente faz a prática no momento que ele chega ao serviço. Trabalhamos com o reiki, né, com a imposição de mãos, o mindfulness, a aromaterapia também trabalhamos com pacientes em crise, e os florais. Lembrando que a aromaterapia e os florais, nós não atendemos diretamente cada indivíduo. Por recomendação de uma terapeuta que colabora conosco na equipe, nós utilizamos algumas situações apenas. Então, não é que a gente vai atender o cliente numa consulta individual para prescrever os florais de Bach, por exemplo. Não, nós utilizamos lá apenas o Rescue, que é uma sinergia utilizada para os momentos de crise, para aliviar os sintomas das síndromes de pânico, crises de ansiedade, a irritabilidade. Então, nós utilizamos nesses momentos, por recomendação de uma terapeuta que colabora conosco na equipe. E aí eu trago um pouquinho para vocês aqui nada melhor do que, mais do que a gente falar, mostrar um pouco do que acontece, na verdade, no serviço. Essa é uma tela produzida por uma das nossas usuárias, num dos grupos realizados no CAPS. As mandalas e os apanhadores de sonho, que são também produzidos pelos usuários. Todas as telas que eu estou mostrando são produzidas pelos usuários do serviço. Aqui, mais uma tela. E são produzidos nesse grupo, o grupo Decor a Sua Vida. Todos os grupos do serviço, eles têm um título, um nome sugestivo, por assim dizer.
E todas essas atividades são realizadas em dias específicos no serviço e produzido pelos usuários. O Grupo Canoa é um grupo de empoderamento. É um grupo realizado sistematicamente no serviço. E por que que eu trago um pouco o Canoa? Durante as atividades, nós identificamos que alguns usuários eles não tinham condições econômicas para participarem de todas as atividades durante duas, três vezes durante a semana. E o grupo Canoa surge entre o grupo Canoa e o grupo Decora Sua Vida a possibilidade da criação de uma cooperativa para venda do material produzido pelos pacientes, pelos clientes, para aquisição de recursos para que eles pudessem continuar a sua terapêutica no serviço. E como resultado disso, surgiu a cooperativa Ciranda Samaúma, Empoderando o Viver com Arte. É uma cooperativa totalmente construída e elaborada pelos clientes. Claro que receberam o apoio e a orientação de algumas pessoas da equipe, mas é um trabalho construído por eles, para eles, e que já está gerando muitos frutos. E a cooperativa se apresenta em diversos eventos da cidade, levando o material produzido pelos pacientes para venda e aí o retorno financeiro disso. Então, o que a cooperativa produz, né, em termos de arte, de alimento, e incentiva principalmente o usuário. Ele compreende que ele passa a ser realmente protagonista da sua vida, das suas escolhas, e isso surge muito com a questão da arte-terapia, de ele se sentir capaz, dele poder demonstrar como ele reconhece o mundo que o cerca. E é um trabalho muito bacana, muito bom de ver, traz muita satisfação para a equipe e para os próprios usuários, trazendo para eles e devolvendo a eles a autonomia que por algum momento da vida foi tirada. O grupo Corpo e Movimento, que é realizado pelo nosso profissional de educação física, professor Fabiano. O que a gente traz essa informação do grupo Corpo e Movimento? Antes de cada grupo, o professor Fabiano, junto com os acadêmicos, fazem normalmente um alongamento, fazem uma atividade, mas tem duas atividades específicas, que era a oficina de dança e o funcional com os pacientes. Então, tem paciente que não falta de jeito nenhum a atividade funcional, né, que acontece às quartas-feiras. E a oficina de dança, o que traz para eles uma alegria, né, no compartilhar, no estar lá. E é uma das atividades que o público, vocês observem nas fotos, que tem sempre um público significativo. E aí nós, especificamente, vamos falar sobre algumas das práticas das PICs, né, que nós utilizamos lá. A auriculoterapia é uma técnica baseada na medicina tradicional chinesa, e lá no CAPS, apesar da auriculoterapia servir para uma infinidade de situações, no CAPS a equipe foca nos sintomas psíquico-emocionais. Então, nós trabalhamos dois protocolos específicos, um para ansiedade e o outro para depressão. Então, nós trabalhamos esses dois protocolos. Ah, mas então quer dizer que se tiver uma outra situação, a gente não faz? Não, não é isso. Claro que a evolução do paciente, e nós vamos agregando algumas outras situações, mas prioritariamente nós trabalhamos esses dois protocolos. E o CAPS hoje possui uma equipe com 5 profissionais capacitados para a utilização da técnica. Então, como eu havia falado anteriormente, tem 3 dias na semana, nós temos os grupos que funcionam, né, nós atendemos todos os pacientes, atendemos as crises, então, paciente que chega em crise, nós fazemos também, e no momento do acolhimento.
né, no momento do acolhimento, a primeira vez que o usuário chega ao nosso serviço, havendo a necessidade, nós também já aplicamos a técnica. Então, é um serviço oferecido é, de maneira regular no CAPS. E aí, pode ser feito de forma individual, né? E também em grupo. Então, eu trouxe aqui algumas imagens para a gente poder visualizar um pouco do que é esse atendimento. Em média, cada grupo nós atendemos uma média de 25 pessoas. Tem dia que os grupos têm até 30 usuários. E a tendência é ir aumentando, né? E a gente vai, à medida que o paciente vai apresentando uma melhora, ele vai recebendo a alta dessa prática terapêutica e sendo inserido em uma outra atividade no serviço. Nós trabalhamos com o Reiki. Então, o Reiki é feito de forma individual no CAPS. Então, o atendimento é por agendamento. Nós temos uma agenda, o serviço é oferecido de forma sistemática 3 vezes, né, na semana, um dia à tarde e outros 2 dias na semana pelo período da manhã. Então, é feita uma avaliação no momento do acolhimento, proposto para o usuário, né? A gente explica um pouco do que é a técnica, como ela funciona, e se o usuário permitir e quiser, ele é inserido no serviço para que a gente possa fazer a aplicação da técnica. Hoje o CAPS possui 4 membros da equipe também capacitados para a utilização dessa técnica no serviço. A automassagem, também a equipe foi capacitada para a gente estar trabalhando essa técnica no momento normalmente utilizada antes das atividades iniciais do serviço. Todas as técnicas aqui apresentadas, elas são utilizadas com os usuários e com a equipe. Então, aquilo que nós oferecemos, nós também usufruímos. Então, essa foto aqui, especificamente, é uma foto da equipe, né? Todos são membros da nossa equipe. O Mindfulness. O Mindfulness é oferecido no CAPSAMA uma vez por semana. Normalmente, o paciente com perfil são aqueles pacientes extremamente ansiosos, que têm uma dificuldade de se concentrar ou de participar de uma outra atividade. Então, ele é encaminhado para a prática do Mindfulness. Então, o grupo acontece uma vez por semana. Dependendo da quantidade de clientes, às vezes nós dividimos em 2 grupos, por conta do espaço físico, que é um espaço físico é pequeno, então nós fazemos as adequações, mas é oferecido sistematicamente. E normalmente nós temos aí uma média também de 25 a 30 usuários que participam sempre de cada grupo. E a técnica também é aplicada em paciente que chega em crise. Então, o Mindfulness, a auriculoterapia, a aromaterapia e o Rescue são práticas integrativas que nós utilizamos também em momentos de crise no CAPS. E quais são os benefícios, né? Que benefícios a equipe e o usuário enxerga com relação à utilização das práticas integrativas na intervenção em saúde mental? Quando nós perguntamos aos usuários qual é, ou se ele observa algum tipo de melhora, o que tem acontecido a partir do início da utilização das PICs, 90% dos usuários referem uma melhora no padrão de sono. Muitos dos pacientes referem que não conseguem dormir e chegam ao serviço extremamente irritados por conta da dificuldade de dormir. E 90% deles, então, indicam que a melhora no padrão de sono. Eles passam a dormir melhor. Diminui a ansiedade, a irritabilidade. Nós, enquanto equipe, observamos o índice de intervenção sem o uso de fármacos. Para nós, enquanto equipe, isso aqui é uma coisa fantástica, porque os nossos usuários, eles conseguem chegar no serviço, nós conseguimos estabilizar esses pacientes sem a necessidade de uma intervenção farmacológica.
quando há a necessidade extrema de uma intervenção medicamentosa, ela é feita. Porém, o que nós observamos? Na maioria dos casos, nós conseguimos fazer uma intervenção em crise sem o uso de fármacos, apenas com as práticas integrativas. E o nosso paciente sai, ao final do dia, lúcido, orientado, caminhando com as próprias pernas e, se for o caso, ele retorna no dia seguinte para que a gente possa fazer o acompanhamento, dar continuidade ao acompanhamento desse usuário. Eles referem melhora do quadro sintomático da depressão, síndrome do pânico e fobias. E, de forma geral, as PICs contribuem para a melhora do quadro da qualidade de vida desses usuários. Aqui apenas 3 falas ilustradas pelo, o que eles dizem, okay? Como que eles falam para a gente disso, dessas intervenções. Então, uma das pacientes, eu me sinto mais tranquila, eu não tenho mais vontade de bater nas pessoas. E normalmente, os pacientes que chegam com uma crise, ele vem realmente irritado, né? Fala da vontade de bater nas pessoas, da pouca paciência, da irritabilidade. Uma semana, 2 semanas de intervenção, a pessoa chega dizendo que está bem, se sente mais tranquila, mais calma, é ganho para a gente. Tenho dormido melhor, estou diminuindo os remédios. Nós queremos pessoas lúcidas, né? Pessoas que possam ir e vir, que possam buscar o serviço de forma bem serena e tranquila. Lembrando que as práticas integrativas e complementares, elas não substituem, quando necessário, o uso do medicamento. Então, em nenhum momento nós falamos para os usuários que eles devem suspender essa ou aquela medicação. Pelo contrário, nós fazemos todas as orientações necessárias. Porém, nós percebemos que com o uso das PICs, os próprios pacientes conseguem observar uma melhora na qualidade de vida e eles conseguem ir diminuindo o uso de alguns dos medicamentos. Então, eles mesmos vão diminuindo e a equipe vai orientando a um desmame adequado quando há a indicação. E um paciente 3, né, o relato aqui, que ele chegou, a primeira vez que ele chegou ao serviço, ele veio com os 2 filhos, a esposa e mais 2 irmãos. E ele não conseguia ficar sozinho nos espaços. E quando ele conseguiu vir, 3 semanas depois, sozinho, e ele fala: consegui vir sozinho de casa, estou muito feliz. Então, você devolve para essa pessoa a dignidade. Então, quando ele olha para a gente enquanto equipe e fala: eu estou feliz porque eu estou voltando a ser eu novamente. Essa é a fala deles. Então, enquanto equipe, representando aqui a equipe do CAPS, nós nos sentimos contemplados, acreditando que o nosso trabalho está valendo muito a pena. E é por isso que a gente está lá e é por isso que a gente continua fazendo aquilo que a gente se propõe, que é atender esse usuário com transtorno mental de forma digna, com qualidade, respeitando a sua autonomia, respeitando quem ele é e a história de vida de cada um deles. E os benefícios da Pix para a equipe? Como eu falei, toda a equipe CAPS, tudo aquilo que nós oferecemos para o nosso usuário, nós utilizamos enquanto equipe também. Então, na sexta-feira, normalmente na sexta-feira, que é o dia de reunião de equipe, na sexta-feira o CAP Samaúma ele não é aberto ao público. Na sexta-feira é o nosso dia para a gente se cuidar enquanto equipe, porque uma equipe tranquila, uma equipe bem cuidada vai cuidar melhor dos usuários. Então, na sexta-feira, nós temos a nossa reunião de equipe, onde nós repassamos os casos mais delicados e nós temos um momento de cuidar da gente. Então, todas essas práticas que nós oferecemos aos usuários, nesse dia nós também utilizamos. Então, nós utilizamos a técnica do Mindfulness, nós utilizamos o Reiki, a auriculoterapia, e é um momento nosso, de equipe, para que a gente se cuide, para que a gente possa oferecer um trabalho melhor, um trabalho mais organizado, um trabalho mais alinhado e de forma mais
digna para as pessoas e para a gente, enquanto servidor. Esse é o nosso trabalho, esse é o nosso propósito enquanto equipe CAP Sama Uma. E nós somos um SUS que dá certo, né? Nós queremos essas pessoas livres, essas pessoas com o direito de ir e vir, essas pessoas que podem ser tratadas em sociedade, elas podem voltar ao convívio da família e devolvendo a elas a questão da cidadania. É para isso que nós estamos lá, é para isso que nós nos propomos todos os dias a fazer um trabalho diferente. Então essa é a nossa contribuição de hoje e estou aqui muito feliz e representando a equipe do CAP Sama Uma, que é uma equipe que trabalha com muito afinco. É uma equipe que eu respeito muito e muito feliz de estar representando aqui nesse momento. E essa era a nossa contribuição, eu me coloco à disposição para qualquer esclarecimento, qualquer dúvida ou sugestão, né? Estamos aqui. Muito bem, agora vamos abrir aí para possíveis perguntas, comentários. Vamos dar um tempinho então para as pessoas poderem postar as suas perguntas. A Valéria pode ler aí no bate-papo as perguntas e responder. E... Ô, Karine, bom dia. Grata pela sua colaboração. Karine parabeniza aqui a equipe do CAPS, né? Fala que nós somos referência, então somos, nós tentamos, né? E a gente está para colaborar com a equipe, com o serviço, com as outras equipes. Então vamos lá. Com relação às intervenções em crise, como que eu posso falar um pouco mais? Cada situação, cada indivíduo que chega, ele traz consigo, né, algumas situações especiais. Normalmente nós fazemos o acolhimento dia, nós temos dois leitos. Quando esse indivíduo chega em crise, então um membro da equipe ou dois são, né, direcionados ao acolhimento dia e lá nós fazemos as intervenções. Nós aplicamos o RESCUE, que são os florais, a, dependendo da situação, a técnica do mindfulness, os exercícios respiratórios, todos com o intuito de auxiliar esse indivíduo a permanecer um pouco mais tranquilo. A partir do momento que essa pessoa ela começa a se acalmar, quando a gente começa a estabilizar o quadro e nós conseguimos fazer mais duas técnicas, que é a aplicação do reiki, então nós direcionamos essa pessoa para o consultório de atendimento individual e um dos membros da equipe faz a intervenção, então dura uma média, cada sessão de reiki dura uma média de uns 25, 30 minutos e fazemos a aplicação da auriculoterapia. Então, essas três técnicas são utilizadas no momento da intervenção em crise. Esse usuário ele permanece conosco durante, né, todo o período necessário. Por exemplo, se ele chega pela manhã, então ele permanece conosco, almoça lá, descansa um pouco quando ele consegue, quando a gente consegue estabilizar o quadro. E muitos dos nossos pacientes são encaminhados para casa, né? Não há necessidade de encaminharmos para os leitos de saúde mental. São raras as situações em que nós precisamos utilizar dos encaminhamentos para os leitos de saúde mental. Então, normalmente, a equipe do CAPS ela tem conseguido realmente muitos êxitos nas intervenções em crise. É claro que cada situação ela é avaliada de forma singular e trabalhamos de acordo com a necessidade de cada usuário, mas nós trabalhamos dessa forma lá.
Vamos lá. Gostaria de saber se vocês teriam disponibilidade de receber, equipes de outros CAPs, é isso? Equipe de CAPs de outros municípios para conhecerem o serviço de vocês. Bem, isso já acontece, né? Normalmente uma vez por semana, nós recebemos as equipes de CAPs de outros municípios para que eles vivenciem conosco o acompanhamento nos grupos, a aplicação das técnicas. Então, nós estamos de braços abertos, portas abertas, sim, para receber membros de outros serviços, inclusive, mesmo que não seja do CAPES, outros serviços pontos de acesso da rede, nós recebemos e compartilhamos do nosso conhecimento do que a gente tem com as outras pessoas, com os outros profissionais. Estamos sempre abertos e dispostos a compartilhar. O Paulo Arthur pergunta. Ah, então vamos lá. Valéria, estamos aqui no CAPS ouvindo você, babado, orgulhoso em ver você nos representando, por ver o CAPS Mamão levando suas experiências, saudações democráticas, libertárias e antimanicomiais. Tamo junto. Você também faz parte disso. Então, gente, o CAPS Samaúma também eu acabei não falando, campo de prática. Então, nós recebemos no CAPS Samaúma alunos de toda a rede de ensino de Rio Branco. Então, nós recebemos alunos da UFAC, da Universidade Federal, da Uninorte, FAMETA. Então, todas as instituições de ensino superior procuram o CAPS e nós recebemos esses graduandos. Nós recebemos e temos a colaboração, inclusive, por exemplo, do curso de nutrição, que trabalha junto com uma atividade no CAPS, chama Arte Gourmet. Então, é um grupo que acontece uma vez por semana e o pessoal da nutrição tem apoiado, tem colaborado significativamente. Os alunos da medicina, da psicologia, da enfermagem, então nós somos campos de prática. E trabalhamos sempre nessa proposta da inserção a esses alunos no serviço e com um olhar diferenciado. Né? Não vale ir para lá só para curiar, como fala o bom acriano. As pessoas vão para contribuir. Então, todo mundo que chega lá é convidado a compor alguma das atividades e se propõe a colaborar com a equipe. É muito bacana esse serviço. O Axel pergunta se a gente trabalha com as PICs desde o início. O CAPS Samaúma é um CAPS novo, então nós vamos fazer ainda um ano, né, de atendimento. Mas desde o início, desde o primeiro atendimento, nós já trabalhamos com as PICs. O que aconteceu? À medida que o tempo foi passando, nós percebemos que mais membros da equipe poderiam se capacitar. Porque no início só tínhamos duas pessoas que faziam aplicação de reiki e dois auriculoterapeutas. Então, nós identificamos a necessidade e a equipe abraçou essa proposta de trabalho. E, à medida do possível, a gente vai se capacitando nas outras técnicas. Então, hoje nós realmente temos um número maior de membros capacitados para a execução de algumas das práticas. Mas desde o começo, desde o primeiro dia de atendimento, o CAPS já trabalhava com as PICs. Por quê? Qual é a proposta? A proposta da equipe CAPS Samaúma, né, nós entendemos que o tratamento do paciente com transtorno mental ele não deve ser baseado apenas nessa coisa do medicamento. Precisa de muito mais, né, para estabelecer realmente uma melhora, uma qualidade de vida desse indivíduo. Então, desde o começo, a equipe teve um olhar diferente para o tratamento, para o acompanhamento. Tanto que no CAPS Samaúma, quando o indivíduo passa pelo acolhimento, ele é primeiro inserido nos grupos e a partir daí o mediador vai conduzindo a linha de cuidado desse indivíduo, encaminhando quando necessário para avaliação clínica e só posteriormente a isso
a psiquiatria, porque nós entendemos que existe uma outra forma de cuidar, um outro olhar. Então, a gente foca realmente o atendimento nos grupos terapêuticos, nas outras temáticas, e nós temos observado um grande êxito, né, na qualidade de vida dos pacientes, dos usuários do serviço. Então, Karine fala, né, da importância do campo de prática. É, eu acredito que a maior contribuição do CAPS enquanto campo de prática é realmente possibilitar um olhar diferente do profissional que está se formando para essas pessoas. Nós lutamos todos os dias no CAPS pela diminuição do preconceito que nós sabemos que existe com relação ao público que tem transtorno. Então, quando os alunos adentram do CAPS, a primeira coisa que eles observam é que o CAPS Samaúma, ele não é um serviço de saúde estruturado como eles estão sempre habituados. Não tem paredes brancas extremamente impecáveis, pelo contrário, nossas paredes são todas pintadas cheias de arte. Não existe a sala do doutor, a sala do psicólogo, existem espaços compartilhados. Então, toda a nossa estrutura ela é voltada para um atendimento diferente, né, uma lógica de atendimento diferente. E os alunos saem de lá realmente entendendo ou percebendo que existe uma maneira diferente de cuidar, né, que o usuário ele tem poder de decidir, de optar, de ele é copartícipe no seu projeto terapêutico. Né? Ele é orientado, explica-se para ele tudo o que acontece. Nada, nenhuma das práticas é uma das coisas que a gente deixa muito claro. CAPS é porta aberta. Primeira coisa, ninguém obriga ou prende ninguém lá. Né? Os usuários compreendem bem essa dimensão, os familiares também. Então, é um serviço que acolhe aquele que procura. Né? Então, e trabalhando já nessa lógica, respondo aqui a pergunta do Rodrigo, né? Ele pergunta se as PICs contribuem de alguma forma para o vínculo entre equipe e usuário. Com certeza, essa maneira de você olhar individualmente, porque mesmo sendo em grupo, algumas das atividades, existe o olhar individual, o acolher individual, o vínculo. Então, as PICs, com certeza, elas trazem uma maneira de cuidar diferente, mais direta, com mais carinho, com mais atenção. Não é uma mera administração de um medicamento, né? O paciente não chega, pega uma receita, dispensa e vai embora. Não é assim que funciona. E com as PICs, nós observamos os próprios pacientes, a partir do momento que eles percebem um atendimento diferente, eles se surpreendem, né, com relação a isso, porque é uma atividade diferente do que eles estão habituados, né? O Axel pergunta como que os profissionais são capacitados, né, para as PICs, se eles são liberados do serviço para realizar os cursos externos ou tentar encaixar o aprendizado nas folgas. Não. Quando há necessidade, quando há um curso, a equipe é liberada sim para fazer a atividade. Existe uma compreensão que esse servidor vai se capacitar para poder melhorar a qualidade do serviço. Então, sempre que necessário, nós somos liberados sim para fazer as capacitações, para os aprimoramentos, e temos todo o apoio da gestão com relação a isso. Né? A gente não precisa utilizar do horário de folga, tudo é organizado de forma sistemática para que o serviço não fique desfalcado, mas esse profissional possa fazer as suas capacitações e voltar para o serviço com um novo conteúdo, compartilhando com os colegas que ficaram, que seguraram o serviço, mas é feito bem dessa forma, de forma bem dinâmica, tranquila, discutido em equipe, a gente se organiza quem vai, quem fica, para que o serviço não pare, mas a gente é sempre liberado, sim, desde que, né, a gente organize o serviço direitinho.
Então, qual a possibilidade de incorporação de outras novas PICs no CAPS? Possibilidades são totais. Só que, assim, a equipe é muito aberta a isso e nós estamos sempre estudando novas possibilidades. Sempre que possível, nós estamos identificando. Por exemplo, agora a nova possibilidade é a dança circular. Então, algumas coisas às vezes ainda não acontecem por conta de um espaço físico que nós não dispomos. Mas, por exemplo, dança circular é o que a gente tem pensado. Eu, especificamente, eu, Valéria, tenho pensado com muito carinho nessa prática e estudando as possibilidades de utilizar o espaço, ver como que a gente vai implementar isso. Mas possibilidades totais de outras PICs serem incorporadas no CAPS e sempre que possível a gente está estudando de que forma a gente pode fazer isso, porque nós precisamos sempre lembrar que qualquer uma dessas práticas, elas precisam, o profissional tem que estar habilitado. Então ele precisa ter um curso, ele precisa se capacitar para que possa empregar a técnica de forma correta, sem, né, trazer nenhum transtorno. Então, a gente está assim pensando de que forma a gente pode agregar novas PICs ao CAPS. Ah, nós somos. Obrigada, nós somos maravilhosos, sim. A equipe toda se trabalha para isso e comunga nisso. Olha, hoje, Axel, eu posso te dizer quantos clientes o Capsamão atende. Hoje, nós temos aproximadamente, até ontem, porque ontem eu puxei os últimos prontuários, mil, aproximadamente 1.500 pessoas já passaram pelo CAPS. Desses, aproximadamente 75% são clientes ativos, assíduos. Por quê? O que que acontece? O CAPS SAMA 2, como ele é um CAPS para transtornos graves e persistentes, nós não objetivamos manter esse indivíduo vinculado ao CAPS para sempre, né? Então, à medida que o cliente se estabiliza, que ele está tranquilo, que ele consegue levar a sua vida normalmente, tranquilamente, ele é encaminhado para a atenção primária. Então, ele passa a fazer o acompanhamento dele na unidade mais próxima da casa dele. Sempre lembrando a ele e ao familiar que em casos de crise ou em casos de piora do quadro, ele pode retornar ao CAPS, né, no momento que ele necessitar. Porém, a gente trabalha para que esse cliente se estabilize e possa levar a vida dele normal. Trabalho normal, estudo normal. Então, ele passa a ser encaminhado pela atenção básica, a unidade de saúde mais próxima da casa dele. Mas hoje, né, então, nós temos uma média aí de clientes ativos, provavelmente acho que uns 600 usuários. Em média, nós atendemos todos os dias, por exemplo, nós fazemos em média de 15, mais ou menos de 10 a 15 acolhimentos novos. Né? E desses a gente identifica pacientes que realmente são perfil CAPS e outros pacientes que têm um transtorno leve ou moderado que realmente a gente não fica, nós encaminhamos para a rede de atenção. Hum, Então, é, como todo serviço, né, e como todo país se encontra numa crise, sim, financeira, é, a, a proposta da cooperativa, inclusive, ela surgiu também com um pouco desse objetivo. Para manter, né, todo o material para as práticas, principalmente de arte-terapia, que são a tinta, a aquisição de telas, é um material que custa, né, um valor e que realmente o CAPS não dispõe de uma quantidade suficiente, né, para manter por muito tempo esse serviço. Então, a cooperativa, a Ciranda Samaúma, ela também surge com um pouco dessa proposta. E tem mantido as atividades, a gente tem conseguido manter as atividades sem problemas até o momento, graças a Deus. Com relação a outras situações, a nossa equipe, o nosso serviço, ele
não tem encontrado grandes dificuldades, não. Tem se mantido de forma bem tranquila, não tem faltado nada, não. A questão mesmo é principalmente a aquisição desse material para o artesanato. E nós recebemos também algumas doações de material, doação de tempo, né? Então, né, as pessoas que não são profissionais, que querem contribuir de alguma forma, podem sim, né, se dirigir à equipe, ao CAPES, a gente acolhe, a gente explica qual é a proposta, e de que forma essa pessoa pode se inserir, né, realizando algumas atividades, doando do seu tempo, doando do seu conhecimento para a execução dos grupos, para a condução das atividades. Então, assim, o CAPES, sim, é um serviço que está de portas abertas e a gente tenta, na medida do possível, comungar com a sociedade, de forma geral, é, trazendo para esses usuários uma proposta de atendimento mais bacana, mais digno, né? Então, existe alguma articulação do CAPES com as UBSs de Rio Branco quanto às PICs? Tá. Com relação às PICs, existem algumas unidades de Rio Branco que já possuem profissional que trabalham, né? Quando o paciente que procura o serviço, ele não é paciente perfil CAPS, ele tem um transtorno leve, ou ele realmente não é, como aconteceu, por exemplo, de o paciente procurar o CAPS porque ele soube da auriculoterapia. E era uma paciente que queria perder peso. E ela só foi lá porque ela queria a aplicação da aurícula. E então nós entramos em contato com os profissionais de uma UBS, que chama Rony Meirelles, que trabalha especificamente né, com um grupo voltado para a prevenção das doenças crônicas e da obesidade, e encaminhamos essa usuária para que ela acessasse esse serviço. E assim como ela, algumas outras situações aparecem, e na medida do possível nós direcionamos para a rede de atenção para que possa acolher esse indivíduo que não é perfil CAPS, mas que necessita ou que tem uma afinidade com as práticas integrativas. Então, nós mantemos uma listinha, né? Agora, principalmente, que houve uma capacitação de 75, se eu não me engano, né, Karine? 75 novos auriculoterapeutas que estão na rede de atenção. Então, considerando essa informação, a gente faz os encaminhamentos para as outras unidades de saúde. Então, o CAPS Samaúma, ele não é uma unidade que funciona no final de semana nem à noite. Então, a gente funciona para atendimento ao público de segunda a quinta-feira, das 7h30 da manhã às 17 horas. Na sexta-feira, como eu falei, a sexta é de reunião de equipe, de cuidado da equipe, de estudo de caso, discussão de alguns casos. Então, para o público, ele é aberto de segunda a quinta-feira, né? Finais de semanas e feriados também não funciona. Muito bem. Parabéns, Valéria, pela grande apresentação. Gostei desse desenho aí do Manicômio Nunca Mais. Queria te parabenizar e parabenizar toda a equipe do CAPES pelo trabalho, aí no comando da Dani e do povo lá que está assistindo. Mandar um grande abraço para eles. Agradecer a presença de todos aí, de todos e todas que estão nos assistindo em mais essa web palestra do nosso Núcleo Telesaúde Acre. E convidar vocês para a próxima sexta-feira, no mesmo horário, 10h30, que é sempre nesse mesmo horário, na nossa web palestra. Convidar todos para assistir ao Núcleo Telesaúde. Um grande abraço. Vou abrir aqui para você fazer as últimas considerações, Valéria. Obrigada.
Eu agradeço mais uma vez pelo convite e a equipe CAMPS está de braços e portas abertas para receber aqueles que quiserem conhecer o serviço, aqueles que quiserem contribuir com o serviço. Nós estamos lá, localizados na Rua Vênus, número 316, bairro Morada do Sol. Foi um prazer estar aqui, foi um prazer poder compartilhar um pouco da nossa experiência e poder contribuir de alguma forma como incentivo para os colegas que ainda não conseguem visualizar, né, um serviço de atendimento a um portador de transtorno mental de forma mais humana, mais colorida e mais feliz. E é isso que a equipe CAPES traz, essa é a nossa proposta de cuidado. E então, estou muito feliz por estar aqui e agradeço muito. E estamos lá, esperando aqueles que quiserem comparecer e aparecer. Muito bom. Agradecer também ao pessoal do Núcleo Telesaúde, a toda a equipe aí que dá o suporte e encerrar por hoje. Um grande abraço, bom final de semana a todos.